Boa noite aí, galera. Mais um episódio do Fala aí, Torreiro, aquele seu podcast que fala com a galera que faz o teu telefone funcionar. Não vou cansar de repetir essa frase. Seu telefone funciona, é essa galera que passa aqui que faz esse negócio funcionar. Seu telefone não funciona, vai reclamar com a sua operadora, tá? Porque essa galera aqui se esforça, se descabela aí, roda o mundo, deixa a família em casa e vai aí rodar o Brasilzão para fazer a nossa rede de 3G, 4G, 5G funcionar. Aqui quem fala é Juliano Figueiredo, o seu host, né, nesse bate-papo aqui, que não é um podcast, né? A gente fala que é podcast porque o podcast está na moda, mas a gente faz aqui é um bate-papo, né? A gente traz pessoas que a gente assim encontrou em algum momento aí na estrada, nesse mundão, para bater um papo aqui e falar de trabalho, falar de correria, falar de coisa boa, falar de histórias aí de superação, de perrengue, de tudo que a gente lembrar aqui e conversar nessa uma horinha, tá? Hoje estou aqui com a Alciane. E a gente estava falando aqui um pouquinho nos bastidores. Ela é mais uma daquelas pessoas que a gente trombou aí no caminho quando deu ruim, né, Alciane? É verdade. Então, é, fala aí, se apresenta, fala um pouquinho aí quem é a Alciane, e aí a gente já engata a conversa aí. Já estava boa, né? Já estava um esquenta aqui muito bacana. Então vai ter bastante história hoje aí. Seja bem-vindo, Alciane. Boa noite. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo, né? E agradecer ao Papai do Céu por essa oportunidade de estar aqui com você, Juliano, mais uma vez, né? Agora pelo vídeo, né? Que da outra vez foi presencialmente. Mas isso é importante, esse canal aqui para se conectar com todo o torreiro, né? Porque nós, particularmente, ficamos sempre nos bastidores, né? Para botar essa galerinha para falar quando a gente chega na cidade, né? Que é uma cidade bem distante. Mas eu me chamo Alciane, sou formada em recursos humanos e contabilidade, mas já exerço a profissão de torreiro já faz 14 anos, né? E de longa data aí, o meu pai, mais de 50 anos, que a gente tem como um espelho, né? De profissional, de sabedoria. E a gente está aqui hoje para falar um pouco dessa profissão aí que é tanta correria. Quando vocês pedem as coisas, é tudo para onde? Para ontem. Nunca é para amanhã, nunca é para hoje, é para Ah, ontem. Aí você sai aí correndo você de já. malicuia com tudo. Sim. E você então já veio com um legado aí do seu pai, né, que trabalhou aí anos e anos, onde, quando tudo era mato ainda. Verdade. Fala um pouquinho aí do paizão aí, o que que você tirou aí dele, o que que você aprendeu? Ele tá vivo e firme e forte ainda, né? Já ele está com 81 anos hoje, o Leandro. E assim, ele é conhecido por muita gente, né? E fez muitos alunos, vamos dizer assim, no longo do percorrer do tempo. Então, hoje somos 4 filhas que ele tem, mas a única que seguiu, ele diz ela, a única que seguiu e está no sangue é ela. Mas as pedras vão se encontrando no meio do caminho e hoje o meu marido, né, já faz 25 anos que também está na área, e aprendi tudo com eles dois, né? Com meu pai e com meu esposo. Tudo que a gente de projeto, reforço, fundação, tudo que a gente fala de telecom, eu aprendi com ele. Dou graças a Deus por ter passado corretamente, primeiramente, né? Então, assim, sempre quando eu trabalhava fora, sempre meu pai viajava muito. E a gente via muito isso, uma rotina. Passava 8 meses, 9 meses fora de casa, né? Nunca imaginei que um dia eu também ficaria também dessa forma. Mas, por ser mulher, a gente sempre acha
um jeito de abraçar tudo, né? O coração é bem grande. Mas em Sim. relação à estrutura, quando eu saí da área de contabilidade e recursos humanos, foi mais para ajudar meu pai. Trabalhar nas notas fiscais dele, trabalhar com essa documentação que ele não tinha tanta interação, mas ele precisava de ajuda na época. E daí eu saí do meu trabalho, já fazia 2 meses, e comecei a ajudar ele nessa parte, mas sempre em casa. Depois de uns 2, 3 meses, meu esposo fez assim: por que você não faz um curso? O nosso amigo Marcelo vai ter um curso de altura. E eu disse: será? Eu vou me inscrever. Até que me inscrevi, fiz o curso, gostei, foi aprovado. E aí ele diz assim para mim no final: agora você vai ter como cobrar dos funcionários do seu pai mais responsabilidade, mais educação dentro de obra, né? E eu não entendi no momento o que seria, porque eu nunca participei em campo, mas depois eu vi que aquela informação que eu havia coletado do curso, eu pude colocar em prática. Isso ajudar mais pessoas, ensinar, né? Hoje já tem pessoas que trabalhou comigo que era cortador de cana-de-açúcar, né? E chegou aqui querendo um serviço. E vendo a oportunidade, ele querendo trabalhar e a gente dando a oportunidade. O que é mais interessante é que tudo deu certo. Hoje ainda ele está em telecom, né? E faz alguns trabalhos. Mas veio daqui de tudo, veio padeiro, pedreiro, então veio de todas as áreas, não só de cortador de cana, né? Que é uma área muito assim, muito requisitada aqui na nossa região, né? Eu moro hoje atualmente em Jabotão dos Guarapes, sempre morei aqui. Estou com 48 anos, vou fazer agora. E em relação a esse serviço, eu sou apaixonada. Dizem que é um vício, né? Telecom está no sangue, quando entra, não quer mais, não sai mais de jeito nenhum. É um bichinho da Telecom que morde a gente, né? No seu caso, mordeu lá no curso já. Você já tinha uma predisposição, né? Você já estava teu pai ali, você já viu toda a dinâmica, você já sabia onde você estava se enfiando. Aí foi se meter a fazer um curso de altura, falar, ah, é aqui mesmo. Não, não, não tem outro. E quando você subiu sua primeira torre, que altura que tinha? Você lembra? A gente subiu na torre e tinha 30 metros, mas ele fez a altura da gente até 15, porque ele fez a gente subir e fez a rodear a torre toda, se ancorando por fora, e foi onde a gente ganhou muita agilidade, né? E dali ele disse Sim. assim: você já subiu em torre? Eu disse: não, nunca subi, não. Quando eu desci, a primeira coisa que ele me falou, eu disse: não, nunca subi, não. Essa é a primeira vez. Assim, todo mundo ficou enganchado nas peças e você saiu descendo, depois saiu escalando. E assim, eu acho que naquele momento, a parte teórica que ele aplicou antes foi fundamental para eu observar. E eu sou um pouco, meu marido diz que sou muito, mas eu digo que sou um pouco perfeccionista, por querer as coisas muito certinha, né? E ele sempre me deu muito apoio, o meu esposo. E foi fundamental naquele momento. E comecei a gostar e a pegar os projetos de montagem, né? E comecei a perguntar o que era isso, o que era aquilo. E às vezes ele estava dormindo e eu acordava ele. Eu disse: bora, me mostra o que é isso aqui. Ele disse assim: ninguém me ensinou, mas quando o pessoal terminava, porque ele começou cavando buraco. Hoje ele é
Ele, além de ser muito inteligente, ele tem assim uma característica de a visão de ver o problema e imediatamente já ter a solução, o que todo gerente gosta. Porque muita gente só vai com o quê? Com o problema, né? Ele já vai com o problema e já dá 2 soluções para a pessoa escolher. Eu acho isso muito dinâmico, porque só em olhar ele vê a situação. E eu fui me familiarizando, né? Não sabia o que era um pau-nut, chamava de estrelinha, e essas coisas todas. Mas fui ganhando gosto pela coisa, né? Eu acho que, ó, Juliana, a primeira torre que eu pude participar da montagem foi uma torre, não vou dizer a empresa, mas foi uma torre de 30 metros. Ela pesava em torno de 8 toneladas e era no morro. E eu passei 25 dias para montá-la. Uau. Eu não sabia nada de projeto. E aí meu marido disse assim, vai pegar e quem vai coordenar é você. Eu disse, mas eu não entendo nada, você vai aprender. E aí fui aprendendo e ele tem muito pouco assim de... ele trabalhava em outra empresa e eu comecei dali, daquela torre de 30 metros, eu comecei a me familiarizar, a gostar. Era numa cidade vizinha, tive uma dificuldade por conta dos meus filhos pequenos, né? Como toda mãe, precisa estar junto. Já não tinha o pai que viajava, né? Mas eu ia todo dia e voltava. Não deixava, não deixava um minuto ele com ninguém. Eu ia todo dia e voltava. E aí a gente foi, pegamos de tudo. Problema para subir no morro, porque se tivesse mais experiência, teria tido, acho que, outro jeito. Pegamos chuva, né? E o peso, o caminhão não chegava, tivemos que tombar. Foi uma série de coisas, mas conseguimos. Etapa por etapa, mas conseguimos. E daí, então, não parei mais. Esse tipo de perrengue, vamos colocar assim, né? Que traz experiência no final, né? Eu acho que muita. A gente vê hoje, na molecada hoje, eles querem logo lá para a solução, querem resolver logo, É, né? Querem terminar, porque já querem ir para o outro, a tal da ansiedade de que está afetando a molecada hoje, né? A gente fala, cara, você tem que passar por isso para você entender o que é, para gravar no teu cérebro o que é a dinâmica, né? Você falou do teu marido, ele bate o olho, já tem 2 soluções. Eu fico imaginando quanto ele já quebrou a cabeça com um monte de coisa diferente, cenários diferentes, recursos, às vezes mais recurso, pô, legal, faço uma às vezes, a grande maioria das vezes, né? Ó, tem isso aqui. É com essa pessoa, é com isso de equipamento e essa torre tem que ficar pronta. Se vira. E teu marido, você teve que se virar e conseguiu, né? Eu falo bastante aqui no canal e até em outros podcasts que eu participei recentemente, como essa turma assim, eles são especialistas. O torreiro mesmo de carreira, né? Você, teu marido, os outros que passaram por aqui. Não é um cara, não estou falando do aventureiro. Cara, quero ganhar um dinheiro, vou trabalhar em telecom. Não, o cara que lá atrás já veio pegando pouquinho a pouquinho, como você falou, começou cavando buraco, aí vai passando etapa, começa a entender, se enfia, é curioso, né? Você falou, isso é muito legal de você querer aprender, vamos meter a cara no projeto e tal. Então, esse cara de carreira, pô, é um profissional assim, eu já nem falo, é o torreiro. Torreiro é especialista, porque cada torre é um cenário, é num lugar diferente, com gente diferente, com material diferente, recurso diferente, clima diferente. Se vocês não aprenderem a se virar com tudo isso aí que está tudo girando, né? A história de girar os pratinhos, né? Vocês estão girando 30 pratinhos todo dia, toda hora. E ainda falando no WhatsApp, cuidando dos filhos em casa, pagando boleto, ajudando o pai a fazer nota fiscal.
Cara, é incrível, é incrível. Eu bato palma para vocês assim, porque é realmente incrível. Por isso que eu falo logo no começo do episódio, ó, agradeça um torreiro hoje. Seu celular funciona, ó, esses caras estão se desdobrando lá na ponta para esse negócio funcionar. Muito bom, muito legal. Então, sua primeira torre, 30 metros. E você montou ali na unha. Isso. Sensacional. Foi na munheca, foi. Puxando corda, montando xizado, pré-montando. Mas, graças a Deus, deu certo. Qualidade de serviço com o torquímetro antigamente não tinha, pelo menos na época que eu comecei. Hoje a gente já utiliza, né? Sempre que quando faz uma montagem, mesmo que a empresa não solicite, já é uma rotina nossa interna da nossa equipe, ele subir com o torquímetro, porque eu não quero voltar naquele local mais. Eu não quero que tenha Exato. pendências. Então, Ah, assim, eu para uma vez. relatório, ele que faz, ele sobe, mesmo que monte, que esteja lá em cima, mas ele sobe, verifica tudo e eu faço o relatório embaixo, né? E de baixo a mesma coisa, cada cabo, cada fio, cada particularidade de medida de fundação de projeto, aonde vai o ferro, aqui, ali. Então, eu acho que a gente aprendendo da forma correta, você consegue passar da forma correta. Porque hoje não existe curso. E na época também não existia o curso para montagem de torre. Você sempre está, olha, está começando, vai observando, vai vendo, vai avaliando. O que acontece muito é que algumas pessoas não querem ensinar. Eu vejo muito isso assim com alguns companheiros. Não quer ensinar, não quer passar. Eu fiz, olha, o que é do homem o bicho não come. Então, se tu aprendeu, na hora que tu vai transmitir para alguém, tu vai ganhar mais conhecimento. Isso eu aprendi com o meu professor de matemática. Ele via eu ensinando as contas, que no caminho meu pai, olha, Pitágoras é assim, Pierre, e aí meu pai no caminho, ele não tinha quarta série primária, mas meu pai ia me ensinando até chegar na faculdade como é que eu ia desenvolver aquela questão. E é tanto que quando eu engravidei, trabalhava contabilidade e numa indústria de tubos, minhas amigas do recurso humano diziam assim: seu filho já vai nascer aprendendo a contabilidade, porque eu nunca vi fazer tanta rescisão aqui nesse lugar. Era um fluxo de gente entra e sai, que já se tornava já uma rotina. E realmente, hoje ele é formado também em educação física, mas em torre. Ele monta torre, né? É um profissional na área também. Hoje não está mais aqui, né, no Brasil, está em Portugal. Mas lá ele já trabalha já em outra área, mas com tudo que aprendeu em telecom. Eu disse, a Sensacional. matemática pode mudar o ambiente, mas 2 e 2 vai ser em todo lugar 4. 2 mais 2 vai ser 4 em todo lugar. Eu sou apaixonada por contabilidade, por matemática, né? A gente que é de exatas tem essa tendência. E, para mim, eu acho que houve uma facilidade por isso. Pegar a trena, medir base, vamos fazer a medida, vamos pegar um paquímetro, ver a bitola do ferro, para passar lá para o cliente que o ferro está sendo certo, ferro de meia. Então, isso eu aprendi tudo em campo, mas trouxe a exata, né, para dentro do campo e consegui passar adiante. Muita gente que já passou a trabalhar comigo, hoje já tem empresa, já trabalha aí para outras pessoas, né? Tem sua formação e a gente fica muito gratificante. É muito gratificante, né? Tem alguns até que chamam de benção-mãe, porque aprendeu.
Mesma coisa com o meu esposo, né? Eles ligam e se bença pai. Aí é um instalador lá do Rio Grande do Norte, é um instalador lá da Bahia, que teve por um momento aqui e aprendeu. E eu acho que isso aí é o mais importante, a união dos torreiros, né? Porque você vai para uma cidade, a gente sente muita dificuldade. Pô, cheguei numa cidade, minha mãe diz assim: eu não sei, que minha filha é para ter nascido homem, porque eu nunca vi um negócio desse jeito, não. Se calma, mãe, que as mulheres vão alcançar ainda o futuro. Ela diz assim, porque quando, quando a gente chega numa cidade, a gente não conhece nada, ninguém. E tem muitos lugares que você não tem acolhimento, não se sente acolhido. E isso é uma grande dificuldade para a gente que trabalha viajando. Você sai com a Sim. bagagem para passar 2, 3 meses fora, né? Hoje, meio que eu acompanho mais meu marido, né? Trabalho também, assim, algumas coisas desenvolvendo, ajudando ele, mas agora é sempre ele realmente de frente, né? Mas a gente vai passando conhecimento, vai mostrando. E tem essa dificuldade. Mas tem lugar que você é acolhido, né? Teve lugares que você passou que teve gente que não tinha pousada e ofertou sua casa. Ofertou a casa para a gente ficar. No Maranhão, no Pará, na Bahia. E a gente encontra pessoas maravilhosas por esse Brasilzão, viu? Pessoas honestas, pessoas capazes, pessoas humildes, pessoas que podem realmente levar algo de bom e você vai deixando a amizade por onde você passa, viu? Eu acho que eu falo demais, viu, Juliano? Não, tá ótimo. Ó, o que você está falando, eu estou aqui. Eu realmente eu vivi algumas coisas assim, não tão intensas, mas eu fui para lugares que eu realmente viajei bastante. Ainda mais assim, quando você vai. Eu fui muito para o exterior também, por causa das outras empresas que eu trabalhei. Na empresa que eu estava antes também, na CBA, viajei bastante para fora. E tem lugar que você fica realmente, né? Bate, não deu a liga, então você vai, trabalha, tal, chega no fim do dia, você quer ir pro quarto para não, né? Fala, poxa, se eu saio aqui dá algum problema, né? Perigoso, não é? Você não sabe, né? Quando você está na sua cidade, você sabe onde não é perigoso. Você está em lugar É diferente, verdade. você supõe, ah, eu acho que aqui não vai ter nada, e quando você vê, é problemático. Então, se fica essa coisa, né? A gente acaba se tocando no quarto e, ah, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer alguma coisa assim. Você Agora, agora também já teve lugares que eu fui acolhido de um jeito, assim, que eu lembro que eu fui fazer uma campanha de segurança, eu trabalhava num gasoduto no Rio de Janeiro e fui fazer uma campanha de proteção com as mãos, né? E eu lembro, a gente ia para meio, para casa do pessoal, né, conhecia a família deles e para tirar umas fotos lá para pôr nos cartazes, mas eu fui recebido era pai e filho. A gente tirou as fotos que precisava lá e tal. Aí no final da tarde, assim, eles me chamaram, ó, vamos tomar um café ali e comer um queijo. E eu fiquei, né? Eu achei que eu fosse ficar 15 minutinhos ali batendo papo com o senhor lá, que era pai do rapaz, que trabalhava na nossa obra. Mas nós ficamos lá quase 3 horas. E toma café, e come queijo, e conversa, vai, e conversa, vem. O senhor, assim, com uma história de vida fantástica, uma humildade, assim, que você dá vontade de arrancar a roupa e falar, tó, usa, né, sabe? Você querer fazer bem de volta para a pessoa, de tanto bem que ela já fez na vida inteira. E eu acho que o Brasil tem muito disso, né? Eu, com os torreiros, eu encontrei muita gente a fim de ensinar, muita gente a fim de trocar ideia, a fim pô, de participar e colaborar. E, lógico, tem de tudo, né? Assim como em toda profissão, não tem só santo na área de telecom, é verdade. mas é muito gratificante a gente encontrar essas pessoas assim, poder trocar uma ideia, falar, caramba, olha, eu ainda lembro dessa pessoa, eu ainda lembro dessa conversa. Você guarda com carinho que acho que o torreiro tem isso muito fácil à disposição dele, porque a gente está sempre viajando, né? Como você falou, passa 2 meses aqui, 3 meses lá, aí vai numa outra pegada de atividade, passa lá de novo e fala, oh, pô, não, só vim fazer um negócio aqui, mas, pô, vou passar lá, falar com você, dar um oi. A gente conhece muita pessoa legal.
É verdade. Você falou uma situação aí de questão de dificuldade, segurança. Nossa Sim. segurança no site, nossa segurança na montagem, né? Porque já aconteceu vários episódios comigo, vários não, mas aconteceu 3 episódios comigo, questão dessa segurança, né? Onde a gente ficou desprovido e ele veio, levou até o celular, levou tudo. E você ficou olhando, meu Deus, e agora? O que é que a gente faz no meio de nada? É complicado a segurança que a gente deveria ter e não se tem. E isso a gente já aconteceu muitas coisas em Rio Grande do Norte, no Maranhão, em São Luís, em Fortaleza, Calcaia, Bahia. Muitos episódios, inclusive com nossos amigos, de chegar e levar tudo. E ele se lembrar do meu número e eu estar a tipo 700 quilômetros dele, mas era o único número que ele se lembrava, por ser meu fiscal, e aí ligar, cobrar de um outro telefone e começar a desenrolar as coisas, né? Para eu ligar para o gerente, enfim, teve muito dessa situação. Muitos lugares que você passa e que você tem que dar um aperto de mão para poder subir no morro. Não é fácil. Olha, eu acho que isso é uma das coisas assim piores para a gente. A gente que vai com toda a bagagem, com todo o material, né? E a gente tem que ter esse cuidado de aonde estacionar, como vai receber o material, o cuidado de armazenamento, né? Que a gente tem que ter com o material e passar aquele material a limpo. E já aconteceu muitas coisas comigo e talvez eu não tenha ido mais para o sul por esses motivos, por não conhecer o local, né? Eu nunca fui para a região do sul assim. O máximo que eu fui foi a Bahia e para o lado de cá, lado do Pará, que também é distante, mas assim existe paisagens belíssimas que você pode desfrutar. Isso também o torreiro é uma vantagem, viu? Thiago, né? Além das pessoas acolhedoras, a gente tem essa vantagem de a gente chegar no local, tomar um banho de rio, e isso faz valer a pena, né? Talvez Sim. antigamente não valesse tanto, porque eu estava muito afastada do esposo, né? Ele viajava, eu ficava em casa. Hoje, como vai os dois juntos, então a gente curte, né? Os meninos já estão grandes, já sabem o que faz, cada uma de idade, e agora é só trabalhar e desfrutar das naturezas que Jesus nos deixou. Não é verdade? Fantástico. É isso mesmo. Ah, então, bom, e hoje, então, vocês têm uma empresa e tem várias equipes ou vocês são a equipe? Como é que tá aí, como é que é teu dia a dia hoje? Eu digo que a equipe é eu, meu esposo e eu. Boa. Porque hoje eu já não subo mais em torre, né? Por conta dos problemas de saúde. Mas sempre acompanho ele. Sempre, em toda a obra. Sempre acompanho. Só não quando eu estou em tratamento, aquelas coisas todas. Mas mesmo quando veio a ficar doente, eu ia para a obra. Eu tenho Sou um doente. gerente chamado Sandro, da CAW, que é meu gerente top de linha. E, É, assim, pense numa pessoa maravilhosa. É um amigão do peito, porque ele conhece quem está em campo, ele ajuda quem está em campo, e isso foi fundamental. Fundamental para o crescimento, para a parceria sim. continuar, né? E isso é fundamental, né? Tem pessoas também na Cremar que eu aprendi muito, que é o Rodrigo, aprendi demais com ele. É um engenheiro também, eu não sei se você conhece, mas
é uma pessoa também fabulosa. Né? São pessoas de qualidade que a gente passa, assim, como eu encontrei você, e a gente tem esse conhecimento do que o outro não tem. E você vai unindo os conhecimentos e vai gerando a fórmula mágica, né? Que é o aprendizado. Né? Mas hoje a equipe é assim, é eu, ele e eu. Não tem outras pessoas, mas existe a parceria de empreiteiros, vamos dizer assim, os empreiteiros. Que é uma dificuldade hoje de a gente encontrar profissional, Juliano. Profissional, honesto, que queira realmente fazer valer a pena, hoje está muito escasso. A escassez está demais. Antigamente, a gente tinha, o pessoal tinha prazer de bater no peito e dizer assim: eu monto torre, eu desmonto torre, eu faço fundação. Hoje em dia, muitas coisas não acontecem por conta do profissionalismo mesmo. Para você achar um profissional, porque o profissional não é só você saber, não é só entender do projeto. Às vezes você não entende do projeto, mas entende da montagem. Por tanto fazer, você já sabe a bitola do parafuso, já sabe estalhar um pau de carga, né? Eu opero guincho para fazer montagem. Quem opera sou eu. Eu opero o guincho e faço a montagem. Os meninos sobem, né? Mas embaixo sempre tem alguém que vai pré-montar, que vai estar ali. E quando as pessoas novatas chegam, acha que a gente ganha rio de dinheiro e não é. Acha que a gente está rico nadando em dinheiro e não é bem assim, né? Trabalho, né? Agora Dinheiro nem tanto. trabalha-se muito, Sei. mas antigamente o montador tinha mais valor. Hoje muitas empresas estão desvalorizando, Juliano. Sim, vai sucateando, né? E não é só o torreiro, né? Eu pego todo o universo da telecom, a própria estrutura, a gente vê que as empresas não dão tanta bola, né? Vai deixando, até uma hora que entorta alguma coisinha, agora para, vamos consertar, né? Eu estava assistindo um documentário americano, né? Um cara que trabalhou muitos anos em telecom também, em Torres, e ele começou a filmar. Ele filmava coisas enquanto ele trabalhava, e agora ele está juntando um monte de pedacinho desses vídeos e fazendo comentários, né? Fazendo um documentário no YouTube. E ele falou de um caso que ele estava numa torre, trabalhando há 10 dias nessa torre. E aí chegou a equipe da torreira, né, da detentora, no site, e perguntou: mas o que vocês estão fazendo aqui nessa torre? Ele falou: não, estamos instalando aqui, trocando, não sei o quê. Ele falou: cara, essa torre está condenada, nós vamos derrubar ela. Não era para ter ninguém em cima da torre. E a turma trabalhando há quase 10 dias. Então, você vê, né? É falta de manutenção, é falta de comunicação. Estava explicando para a turma aqui, né? Para os aprendizes aqui da empresa. Justamente isso, quando você entra numa torre, quando você entra num site, são quatro pessoas que deveriam estar conversando ali constantemente. Quatro personagens, que é a operadora, a torreira, é a empresa de tecnologia que fornece o rádio, a antena, né? E a empreiteira. Não dá para fazer nada sem esses quatro dentro do site. Só que normalmente, quando você vai ver o que está acontecendo, tem dois que estão ali realmente conversando. Um só liberou o negócio e sumiu. Aí fica aí, no final, sobra o empreiteiro ali, passando perrengue, tentando consertar uma coisa ou outra, e não vai. Não vai porque faltam outras pessoas tomarem decisão. Não é ele que vai tomar decisão ali sozinho. Se precisar trocar o guindaste, por exemplo. Olha, esse guindaste não deu conta, preciso de outro. Não é o cara que está lá na ponta que vai tomar essa decisão. A maioria das vezes não é. Ele vai falar: ó, não foi, então agora tem que ligar para fulano. Aí
Ó, para fazer esse ajuste de valor, pô, tem que ligar lá para o É, cliente. Será isso que ele vai mesmo. aceitar esse negócio? E aí a tua turma tá ali parada, braço cruzado, esperando essa decisão ser tomada. Se fosse uma coisa mais integrada, pô, essa decisão sairia melhor. Se já tivesse perguntado para quem está lá na ponta, para o torreiro, se esse guindaste ia dar conta ou não, ele ia falar na hora. É, Esse guindaste não dá conta. Pode trazer o outro maior que esse aí não vai dar conta. É bem o já caso que você aconteceu estava isso comentando um comigo, pouquinho. Juliana. Sim? Já aconteceu. A gente na montagem de um poste, mas aí o que que aconteceu na hora? A gente olhou assim, eu disse, não vai dar conta. Vai conseguir fazer até a metade. Depois não vai dar conta. Sim. Aí, lá dentro internamente, eu sei que conseguiram resolver bem rápido. A gente ficou pré-montando a outra parte. Entrei dentro do tubo para poder apertar os parafusos, porque a gente pré-monta todo embaixo, né? E aí, como é que você pré-monta um poste? Se ele vem todo assim, você tem Uhum. que entrar dentro dele, meu filho, no chão. Tem que sair rastejando para poder apertar aqueles parafusos. O engenheiro não tinha uma coisinha melhor, não, para poder enxergar lá no final. É um funil, Juliano. É um funil, um gordinho ali não entra, não. Tem que ser um maguinho. Pois é bem isso. Não adianta. Entendeu? Então, tem coisas que os acidentes acontecem por imprudência, não só do montador, entendeu? Não só do montador, mas também de quem está administrando aquela operação. Por falta de Sim. conhecimento, por falta de, vamos dizer assim, prontidão para dar o start no valor devido, Falta de entendeu? Para planejamento, né? poder evoluir. Tem falta de planejamento aí. Eu lembro que Falta de eu tive um planejamento. professor, tive um professor da pós que eu terminei ano passado, ele falava isso, de uma redução de 10% no custo total da obra, é quase certeza que vai gerar acidente. Porque você está cortando dinheiro que provavelmente ia ser aplicado para fazer alguma etapa importante que ia dar mais segurança para o processo. Justamente, Não falta. era, não era simplesmente, é dinheiro para comprar EPI. Não, porque segurança não é só isso, né? Se você É, dá a coisa com o tempo certo, de repente esses 10% de corte foi tirar um dia de trabalho. é Não dá verdade. para fazer em 4 dias, quero fazer em 3, porque um dia a mais de guindaste é caro, um dia a mais com a equipe dedicada lá é caro, então vai fazer em 3. Pronto, já começou a construir o acidente aí, nessa decisão. Tem nada a ver com segurança ainda, né? Ninguém foi nem para o site, mas a decisão tomada lá atrás, não, tem que ser mais rápido, tem que chegar antes, Entrar. tem que. Aí já. Dá um tempo aí, pode ser? Só um tempinho. Rapidinho. É rapidinho. Não, tranquilo. Mas Esperar assim acontece, eu corto lá. mas acontece isso mesmo. Aí a gente conversou com o gestor na época e eu sei que ele resolveu bem rápido. Mas não é todo gestor que está disposto a estar de 8 horas da noite, 10 horas da noite. Eu sei que no frigir dos ovos, vamos dizer assim, 10 horas da noite estava o pessoal lá do guindaste, e aí não tinha mais ônibus para eles irem, tinha que permanecer o guindaste lá no local. E eu tive que andar 55 quilômetros para colocar ele num carro mais perto, para que ele pudesse chegar em casa. E depois, no outro dia de manhã, está lá no trabalho.
houve essa dificuldade, mas graças a Deus permaneceu, mas aí teve que trocar de guindaste. Teve que montar o Jeep, tudo, porque não escutou a gente no início, entendeu? Por conta disso. Aí o problema ficou maior, né? Deveria ter economizado. Mas acontece coisas do caminhão não dá e você querer. Acontece da torre ficar lá embaixo do morro e está um tempo, tá chovendo, é uma carreta grande, não consegue subir num determinado local e você tem que armazenar embaixo e subir aos poucos. Acontece. Quando é uma torre de 100 metros, que você vai fazer um reforço, que você vai fazer uma manutenção com 6 toneladas de manutenção, acontece muito isso. Locais com difícil acesso para a carreta e tem que chegar. Aí a gente tem que fazer o quê? Passar todas as informações o mais rápido possível para que você não fique parado, né? E cabe o gerente planejar rápido ali, porque se tem um planejamento de ir naquela torre e de fazer um levantamento, por que que ninguém mostra as condições reais do local? É isso que está faltando. Muitas empresas mandam, e eu acho que o que dificulta mais para nós, torreiros, não sei se muitos vão concordar comigo, mas a torre está lá em cima do morro. 30 quilômetros, eu estou dizendo porque eu já passei em Tamboril, fui para Açudinho. Disseram que a torre é em Tamboril, Ceará. Quando eu chego, cadê a torre de 100 metros? A gente olha a cidade todinha. Ah, não, tem uma a 33 quilômetros daqui. Estrada de chão, 33 quilômetros de... Na verdade, era um povoado de Tamboril, que se chamava Sudinho. E quando chega lá, meu amigo, o carro não sobe, não. Só sobe uma F4000. No morro, só sobe ela. Aí você leva 3 toneladas de material. Como é que você leva? 3 toneladas de material para reforço. Achar dentro de um povoado que não tem, ou um carro que vá subir com esse material. Então, eu acho que falta de planejamento desde o levantamento estrutural. Esse levantamento que tem que acontecer. Se eu estou fazendo esse levantamento, ele tem que vir completo, não só das peças, do local, do acesso, se tem aquele equipamento, se tem aquela condição. Aí o pessoal quer que a gente faça mágica. Não dá para fazer mágica, não. É ferro mesmo, é futo para fazer. Entendeu? O negócio é rochado. É complicado. Difícil acesso para tudo. Tem lugares aí que não tem nem pousada, Juliano. Não tem restaurante. Aí o pessoal diz assim, mas você faz como quando chega nesses lugares? A dificuldade que você encontra. Eu já vou lá e já alugo uma casa e eu já levo cozinha, geladeira, eu já levo tudo. Porque eu já passei por muitos de chegar lá e não ter nada. Não tem nem onde tomar café de manhã. E eu estar com toda a equipe e eu dizer, e agora? Aí eu já levo, se na cidade que eu encontrar tá ótimo, encontrar, ótimo. Não encontrou, já estou equipado. Não vou, não vou. Então, a experiência faz a excelência, né? Porque Já se batendo você cabeça. passou pelo perrengue, você não vai deixar que passe de novo, né? Já teve cidade também que a gente foi para o Pará, que não aceita cartão, nem no débito, nem no crédito, nem de jeito nenhum, e só recebe dinheiro. E aí, como é que você faz? Não tem um 24 horas perto e fica difícil, viu?
e fica muito difícil. Então, assim, tem de tudo na estrada, né? Tem de tudo. Para você conquistar o espaço, você tem que ralar muito. Mas uma das prioridades que você tem que ter é o querer o conhecimento, querer ter a ética, querer ter a moral, os costumes. Porque, Juliano, na escola a gente aprende inglês, história, geografia, religião, ciências, mas a educação, ela vem de casa. A Exato. educação, ela sempre veio de casa, é de berço a sua educação. Então, uma das prioridades é a falta de educação que as pessoas têm. No meio de campo, assim, muitas coisas acontecem, né? Mas isso porque lá atrás deixou a desejar a educação. E não é só o peão, não, viu? Não é só a gente torreiro ou o pedreiro, não. É gente de cima, de alto escalão. Pessoas que querem pisotear o menor. E não pode, porque sabe-se, quando a gente chega num local, por exemplo, alguém chega aqui na cidade, ele já sabe que pode contar comigo. Está precisando, às vezes você está fazendo um reforço, faltou um parafuso de meia. Aí vamos lá. Todo torreiro tem sempre um cacareco dentro de casa. Não adianta, Tá falando porque bem. é aquilo que você trabalha, você tem que ter. São ferramentas que você precisa. É uma chave 51, uma chave 60, que poucos usam, né? Mas vocês sempre tem que ter. E muitos empreiteiros, né? Muitos autônomos, muitos funcionários por aí, um ajuda o outro. Eu já fui muito ajudada. Por isso que a reciprocidade tem que ser a mesma. Você deve ajudar. Você está em campo, está longe da tua cidade, tu não sabe o que vai acontecer. Então, você prestar um apoio não só ao torreiro, mas assim, alguém que esteja chegando, prestar nosso apoio é fundamental. Esse apoio entre si, né? De a gente chegar e ser bem acolhido. É tão bom, a gente chega no canto e é bem acolhido. Quem é que não gosta, né? Com certeza. É o que eu, é o que eu tenho tentado praticar e eu vejo a turma fazendo lá no grupo do Tower Safety Brasil, né? O grupo lá dos torreiros, que a gente vê lá dentro, né? Ah, tô numa cidade e tal. Alguém conhece um hotel bom aqui com café da manhã, legal? Aí o pessoal passa. Então é esse tipo de comunidade que eu queria criar quando eu criei o grupo lá atrás, né? Da gente se ajudar, porque quem tem a informação são vocês, né? Então eu queria criar um espaço onde pudesse estar todo mundo ali e, ó, pô, tô com gente parada em tal lugar, ó, tô precisando de gente em tal lugar, tem tal obra aqui que precisa de fulano, ó, tô com equipamento aqui que não vou usar mais, quero vender, né? Ou preciso de um hotel, preciso de um restaurante, preciso de uma casa, enfim. Eu acho que isso faz parte desse universo aí e ajuda bastante a todos, né? Vez ou outra aparecem umas coisas lá meio sem pé nem cabeça no grupo e eu tento limpar, né, para manter a bagunça arrumada, pelo menos, né? Mas esse é o propósito. Você falou e falou bem, a gente fica muito tempo fora de casa, a gente fica muito mais tempo com essa galera do que com a nossa própria família. Você ainda teve a oportunidade de viajar com o maridão, mas quantas mulheres não estão em casa ou porque o marido está viajando, ou ao contrário, né? São elas mesmas que viajam e o marido tem um emprego fixo na cidade. Enfim, tem de tudo aqui, né? Então a gente tem que entender esse contexto aí. Eu tenho falado muito aqui dentro da empresa, nas palestras que eu dou por aí, eu falo muito. O contexto da telecom é muito complicado, né? E lógico, não é só a gente, né? Várias empresas aí, várias indústrias têm contextos bem complicados. E a gente tem que entender isso, né? A gente falou aqui, né, de planejamento, de projeto. São coisas que, se forem feitas mais ou menos lá atrás, dá um problemão lá na ponta,
E isso é custo no final, né? É custo, é prazo, é a qualidade que baixa. Não porque o torreiro vai fazer besteira lá na ponta, não, porque ele vai ter que dar um jeito de fazer o negócio funcionar. Só que foi mal desenhado lá atrás. Só que aí se acontece alguma coisa, a conta vem para a gente. É, Né? Não vai lá para o engenheiro que assinou o é, projeto, ou para o cara lá do financeiro que cortou a verba, né? Então, é bem isso aí. Muito bacana você trazer esses insights. Assim. Eu fico aqui pensando, fico viajando. é. Eu queria que Já você teve, falasse. já teve Oi, pode coisa falar. que aconteceu, Juliano. Por exemplo, é, o problema que a gente chama de rooftops, né? Aqueles sites de rooftops, todo ele, a maioria, vamos dizer assim, é problema. Porque mexe com outra pessoa que não entende, que é o inquilino, que é o proprietário da casa, né? E já houve casos de o engenheiro, de longe, não vê a realidade do que está no projeto, mostrando uma coisa, você chega lá e é outra. E não querer acreditar. Então, bate foto, manda. Não, não é aí, é aqui. Ó, se não é, eu não sei. Eu não sei aonde que tá, aonde que possa ser. É esse local. Mas aí eu disse, olha, eu não vou mexer porque vai dar BO. Eu prefiro perder o serviço do que mexer e vir dar BO, porque depois vai dizer, você sabia, você fez, você não tem entendimento, você fez porque você quis. Você deveria ter falado. Já aconteceu, já não só uma vez. Eu já saí de obra porque ia dar problema. Olha, vai dar problema, tem que ser dessa outra forma. E o engenheiro, por ele estudado engenharia, por ter anos-luz, mas acontece que esses problemas de rooftop têm uma certa característica daqueles prédios antigos, que é todo irregular o telhado. Um lado está 10 centímetros, outro está 8, outro está 6. Não é uma constante. Aí eu chego lá, pego uma particularidade, faço a medição e eu tiro toda a cota do terreno. Não vai acontecer, não, bem. Isso não é engenharia, não. Isso aí é realidade. Isso é Eu ia realidade. falar. Aí você está mostrando, dizendo que foi, e quando chega na hora, não é. Acontece muito isso. Acontece. Terreno de um tamanho, no projeto, quando chega lá está maior ou menor. Aí não dá inclinação dos pés da torre e por aí vai. Acontece. Acontece. É isso precisava ser melhorado, né? Agora, uma das coisas que eu acho que ajuda muito a gente em campo, né? Uma das coisas que eu acho uma prioridade é quando você vai fazer uma manutenção e chega todo o material de uma vez correto. O gerente Hum, tem o tempo, ele tem aquele cronograma. Aí do gerente vem seu superior, que já está ali na pressão. Ele não tem tanto tempo para estar se apegando a um detalhe, a um material que não veio. Ele está coordenando ali 12, 15 obras, às vezes, ao mesmo tempo. Não tem mais fiscal. Acabaram com os fiscais. Antigamente existiam os fiscais. Hoje, aonde estão os fiscais? Nós mesmos batemos foto, nós mesmos somos fiscais. Nós mesmos. Quando é uma pessoa que tem responsabilidade, ótimo. Quando não tem, diz que fez e não fez, né? Então, tentaram enxugar muito. Isso aí foi um dos problemas, né? Das coisas que está acontecendo. Coisas que acontecem aí que até Deus duvida.
dentro de Você campo. trouxe um assunto, você trouxe um tema muito interessante que já não é a primeira vez que eu ouço aqui. Essa coisa do material, de ter matéria-prima, de ter o recurso que você precisa para poder fazer o trabalho. Isso impacta em tudo. Eu vejo aqui também, eu já conversei com bastante gente de campo que presta serviço aqui na empresa, e eles falam que como, como a gente fabrica o rádio, a gente entrega o rádio no site, né? Então isso está na nossa mão, né? A gente fabrica, monta lá todo, a gente sai um kit daqui já, né? Dois pallets, depende da quantidade que vai ser, né? Mas sai um pallet já com gabinete, as gavetas, os cabos, fibra, parafuso, porca, fita isolante, as antenas, os rádios, sai tudo, todos os plugs. Daqui já sai pronto. Tudo que precisa para montar o sistema, você sai já num kit, é um combo, bota no caminhão e leva, né? Então, às vezes chega antes, e a equipe não chegou, aí dá problema, porque aí eu tô com um caminhão de entrega parado, o cara não tem como entregar aquilo ali, e ele tem, de repente, outro kit para levar para outra obra. Então, vai acabar atrasando o serviço de alguém. Então, tem essa parte. Ou ao contrário, o cara tá lá no site e o equipamento não chegou. Então, também já vi muita gente falando assim, pô, tem que sincronizar, tem que ser mais. Tudo é mais difícil, né? A logística no Brasil é difícil, a gente não tem tanta estrada boa assim em todo lugar. Aqui em São Paulo tem estrada boa para todo lado, né? Mas se sair daqui, as coisas começam a complicar, né? Então, dependendo da distância que tem que levar esse equipamento, pode ter roubo, pode ter desvio de carga, de repente, ou pode ter algum erro no inventário, né? Era para ir 10 peças, foram 8, e aí, como é que faz? É. Então, tudo isso impacta muito. E você falou assim, perfeito. O tempo que deram para aquela obra é aquele, né? A gente não, eu não sei ainda. Eu quero uma hora conversar com essa galera mais de planejamento para saber o quanto que eles colocam de gordura aí. Quanto tempo leva para subir uma torre? Ah, são 3 semanas. Não, faz em 2 e meia. Aí, opa, peraí. Né? Porque se chover 3 dias. Ah, não vai chover. Pô, aqui no Brasil não vai chover, né? Tem que ser muito louco para assumir um negócio desse, né? Não, eu não estou numa época de chuva, cara. Hoje aqui mesmo já choveu, já fez sol, já fechou de novo. É Pois assim, é o é. clima tropical. Não tem como você prever. Então, e aí, porque aí começam a forçar, né? Aí vem perguntar para mim, perguntaram hoje isso. Falaram, Juliano, mas se chover, pode subir na torre? Eu falei, não. A minha resposta, na verdade, depende. O não é o que está no papel, né? É o que o procedimento proíbe subir na torre se estiver chovendo, né? Eu ainda não vi procedimento que fale, não pode estar chovendo e tem que esperar pelo menos 6 horas depois da chuva para esperar secar a torre. Isso eu nunca vi. Se parou a chuva agora, minuto seguinte pode subir. A torre está toda molhada ainda, mas isso é outra conversa, né? Aí tem essa situação. Você bateu no ponto aí, Juliano. Aí não pode, tá chovendo, parou, todo mundo desce. Não espera a chuva chegar, porque quem está lá em cima tem uma visão. Então ele está vendo o tempo mais do que a gente está embaixo. Então tem um rádio de comunicação. Ó, vai chover, está se armando para chuva. Mas está chovendo? Não. Então fica aí daí. Acontece isso. Fica aí. Ah, tá chegando, então desce. Tudo bem, desceu. Vamos esperar a torre secar. Tudo bem, vamos esperar a torre secar. E quando a gente pega uma manutenção que a gente tem que lavar a torre, ela não vai estar molhada? E Pois aí? é. Dá para entender? Aí a torre vai estar molhada. Ela vai permanecer molhada porque a gente está lavando a torre para manutenção. E a gente tem que lavar tudo. É com jato, é com mangueira, Eu é vi com algumas pino. vezes já. É ou não é? E aí, como é que a gente faz? Entendeu?
Aí tem que ter outros, tem que ter mais controle, tem que ser um outro. Não é que não vai lavar, não pode. Pode, mas a gente vai ter que ter algum outro procedimento, alguma outra cautela, algum outro controle, alguma coisa diferente. Não dá para ir do jeito que a gente vai com um cenário como a Torre Seca, né? Exatamente. É diferente. Aí você já vai fazer o quê? Você já faz uma linha de vida, porque você tem que ter uma válvula de escape. Sim, E é isso que a gente anda fazendo, né? Ah, vai lavar a torre? Bem, vamos planejar como é que a gente vai. O planejamento. Como é que essa água vai subir? Em que velocidade vai subir? Você vai estar com equipamento lá em cima, lavando, jateando a torre, né? Mas se a torre se chover e a torre estiver molhada, ninguém sobe. Não dá para entender, não, é. né? Tem uma situação aí de dois caminhos, mas é, eu só estou passando porque já aconteceu de alguém perguntar para mim, e aí, como é que faz? Não, a chuva, está chovendo, tem a situação do relâmpago, tem a localidade também que vai sofrer esse dano, né? Mas tem lugar que cai relâmpago que não está chovendo, Juliano. No Ceará, pelo amor de Deus. Eu estou falando dos lugares que eu conheço, né? Do que eu já presenciei, né? Mas, assim, em relação a essa estrutura, que a gente temos que valorizar mais o montador. Aquele cara lá na ponta, que é o montador, tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado, porque uma das coisas que eu acho muito ruim para com vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, para o crescimento do montador, é ficar muito longe da família. Sim. Tem muitos que perdem até o respeito e terminam se separando. Tem uns amigos meus que dizem assim, ó, casamento novo, sabe, né? 15 dias tá em casa. É assim. Hum, Então, assim, eu acho um desrespeito, e sempre achei, até quando eu estava na pele, de passar 3, 4 meses fora de casa. Particularmente, eu acho um desrespeito, sabe? Porque a empresa deveria dar condições de ele ir e vir com mais frequência. Isso não deveria existir, porque ele tem que entender que para o montador estar bem, ele precisa estar bem em casa, porque a família mexe muito com a cabeça do ser humano. claro, E ele que claro. é provente, ele ali está trazendo tudo para a família. Aí ele é obrigado, a verdade é essa, obrigado a ficar 3, 4 meses fora. Por isso que muitos não querem mais CLT. Ó, montei a torre, pronto, fomos embora. Vou ver minha família. Isso eu acho uma falta de respeito, sabe? Deveria ter mais empatia com o montador em relação a isso. Tem empresas que dizem, é 90 dias. 90 dias é muito tempo. A pessoa passa aniversário do filho longe. Isso é o que eu torreiro. Já passei. Aniversário de filho, meu aniversário longe da família, Dia dos Pais, Dia das Mães, aniversário da minha esposa. Já tive tudo também. Entendeu? E eu não sou tão torreiro, né? Mas aí você pega também, no caso, o viajante, né? Vamos dizer assim. É igual ao Sim, motorista de caminhão, né? Que passa muito tempo sim. longe. Então, eu acho isso prejudica a mente do torreiro. Porque eu vejo dentro de campo acontecer muita gente parar, os bons de ser torreiro, porque diz assim, não, eu não aguento mais viajar. E ficar longe de minha esposa e meus filhos. E ver eles crescer de longe. Por uma videochamada hoje, antigamente não tinha.
Hoje ainda tem uma vídeo Sim, chamada Você Mata a Saudade. E antes que não tinha, né? é. Eu mesmo só falava com meu pai, passei 9 meses do lado do Maranhão para lá. Ele passou 9 meses. Acho que foi o tempo máximo que meu pai passou longe de casa. Mas só se falar o telefone. E isso ele perdeu. Então, assim, para o gerente estar lá em cima, o gerente vai para casa todo dia e volta. Tá faltando um pouquinho de. Tia, né? Tá faltando. Eu tenho amigos que tá aí já faz 5 meses que tá no trecho, que não vem ver a esposa e os filhos. Isso aí. E muita gente não quer ir trabalhar por esse motivo. Vai fazer Uber. Vai fazer Uber. Tem Sim, muitos pelo menos tá e aí, né? aqui em Peleteiros Bons, do lado do Ceará, que já estão fora do Brasil, porque disse que não aguenta mais o quê? Os valores diminuem, não se dá condição para o montador estar. Aí diz assim, não, a CLT diz que você tem que estar num hotel. Se a torre é dentro dos matos, a 30 quilômetros, como é que tu consegue estar no hotel? Me diz, como é que tu consegue um hotel? Não consegue, não. Isso é um fato, é uma realidade. Tem lugares que o pessoal não tem telefone, não se tem telefone. Estava lá falando do orelhão. E tem ainda, Juliana. E tem. Só o telefone aqui não pega. Tem que ir para a BR para poder falar. Tem lugares que Tem, está com esse déficit ainda. Né? Não é só tem zona rural, bastante. não. É esse BRzão aí pela frente. Né? Então, deveria investir mais nisso aí, né? Na condição do torreiro, para que ele pudesse se expressar melhor no trabalho, dar uma condição melhor, né? Questão de verba realmente, de e cobrar isso dele, não só dar, mas cobrar. Cobrar isso dele é fundamental, porque não é São os só dois dar, lados, né? não é proporcionar, tem que cobrar. Sim. A pessoa que não está. Quando eu estava fazendo a montagem dentro da Nea Energia, aí eu escutei um dos rapazes lá comentando na parte de segurança, dizendo: agora a gente, se tiver mais de 100 quilos, a gente não ganha bonificação. Então eu tenho que ter menos de 100 quilos. Isso é o quê? Isso é um incentivo. Isso é um incentivo excelente que estão fazendo. Porque se eu tiver menos de 100 quilos, eu vou poder produzir mais, eu vou poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, o que está faltando hoje é isso. Aí muitos fazem o que fazem, deixam a desejar, ficam fazendo besteira, por isso, porque não estão valorizando, não estão valorizando. E o montador, ele precisa ser valorizado, sabe? Beleza. Eu espero que com esses bate-papos aqui, com esse canal, nosso grupo lá no WhatsApp, outros podcasts que a gente está fazendo, outras ações que a gente faz aí de geral, de treinamento, as ações que cada um de nós faz dentro das empresas, né, vá melhorando pouco a pouco nesse cenário aí. Eu tenho trazido muito essa questão do contexto que a gente enfrenta no dia a dia, né? Desde não ter um banheiro, não ter onde comer, não ter onde dormir, a pressão, falta de recursos, você comentou aqui, falta de mão de obra também. Então, tudo isso é um cenário que a gente vive e eu não vejo a telecom diminuindo, né? A quantidade de internet, de celulares está aumentando, né? Está A inteligência das aumentando. coisas, a inteligência artificial, e não sei o quê. Então, precisa ter um ajuste nisso, precisa colocar realmente algumas regrinhas aí para melhorar para todo mundo, né? Que se o torreiro está bem na ponta, isso vai desencadeando uma série de coisas para dentro de todas as empresas, né? Não é só lá pro torreiro que está na ponta. Sensacional. Luciana, eu falei para você que ia passar rápido, não falei?
Nós já Foi. estamos aqui mais de uma hora conversando. É? Mais uma hora de gravação. Falei para você, aqui a gente começa a falar, vai embora. Né? A gente É. nem percebe. E é um papo bom, que é justamente essa a finalidade da gente gravar aqui. A gente bater um papo. Eu sei que você deve ter mais umas 300 histórias bacanas para ouvir. A gente marca de novo mais para frente. Vamos, né, manter essa chama acesa Foi aqui do ótimo, Fala aí cara. Torreira. É um canalzinho pequeno, mas a gente está aí, né, ouvindo vocês. Toda vez que eu bato papo com alguém aqui, eu aprendo mais um pouco. Eu acho que é bom para todo mundo. Quem assistir aí também, pô, deixa o like, deixa aí os comentários. É muito legal ver que vocês acompanham a gente também. A gente tenta responder sempre que possível, tá? Mas quanto mais pessoas assistindo, mais a gente consegue divulgar, né, os nossos causos, a nossa situação e começar a melhorar isso pouco a pouco. Acho que todas as pecinhas juntas ajudam a gente a melhorar a vida de quem está lá na ponta, né, de quem está lá no alto, na verdade. Tá, então, é, vamos encerrar por aqui. O bate-papo estava muito bom. Eu também, assim, a hora que tocou a alarme aqui, aquela hora, eu já tinha dado uma hora. Eu falei, não, vamos embora, não vou cortar, que tá tão gostoso aqui a conversa. Dá para ver que você gosta muito do que você faz, da sinergia que você tem aí com o seu marido, o quanto você já aprendeu do seu pai, o quanto você passou para os seus filhos. Isso é mágico, assim. Eu acho que é a melhor mensagem, assim, é ter isso, né? Você pensar que em telecom gera isso também, né? Não é só tiro, porrada e bomba, como muita gente vê, muita correria. Não, dá para ter família, dá para ter uma carreira, dá para construir uma coisa legal. A gente conhece muita gente boa, conhece lugares maravilhosos, né? E a gente consegue enxergar realmente o que é o Brasil, né? As diferenças, os contrastes, a gente vê tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Eu acho isso muito bacana. Então, te agradeço mais uma vez aí pelo esse bate-papo, gostei demais. Quero você aqui de volta. Um dia a gente conversar mais um pouquinho, tá? Fica aí, você quer agradecer alguém, quer mandar um abraço para alguém, seus fãs aí no Brasil inteiro. Agradecer, Papai do Céu, aí pela oportunidade, né? De poder ter vez e voz, né? De falar aqui por todos, né? Talvez tenha falado alguma coisa que desagradou alguém, mas nem Jesus agradou todo mundo, né? Estamos aqui para falar a realidade. E a realidade foi exposta aqui para melhoria. É uma crítica construtiva, que a gente Com possa certeza. sempre estar melhorando, né? Esse ambiente. Agradecer a você pela oportunidade também. E quando quiser, estamos aqui de volta. Maravilha. É muito bom que você falou de ter voz, não só a voz do torreiro, mas a voz da mulher também nesse mundão de telecom, que é muito pouco, né, de quem realmente está lá na torre, são poucas mulheres. Eu tento trazer sempre que eu posso, né? Você já é a segunda mulher que passou por aqui, até uma passou antes também, deu uma aula assim de acolhimento, de superação, de carinho pela profissão. Então, assim, vocês duas são os ícones aí do mundo feminino dentro da telecom. Vocês estão de parabéns com tudo que vocês já conquistaram até hoje. E fica aí o agradecimento do nosso canal, o meu agradecimento pessoal por você fazer tudo isso pela comunidade de Torreiros. Parabéns pela sua jornada. E mais uma vez, pessoal, tá aí mais um episódio indo para o final. Se você assistiu até aqui, então eu te agradeço. Coloca lá seus comentários para gente. É muito importante a gente continuar batendo esse papo, não só com quem entrevistou aqui, mas com vocês que assistiram. Isso é muito importante para todos nós, né? Não é porque eu quero que esse canal vai bombar e vou ficar rico com o canal Fala aí Torreira. Não. A ideia aqui é trazer vocês para dentro, a gente conversar com vocês e vocês poderem ter espaço para expor todas essas histórias aí, os aprendizados que a gente tem em telecom. Tá feito? Então, ficamos por aqui. Grande abraço a todo mundo. Boa noite, bom dia, boa tarde e Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. se Deus quiser.